palavra. Assim foi o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Senhor, abençoa a tua palavra nessa noite, que ela possa ir de encontro aos nossos corações, a tua palavra que transforma o nosso ser, possamos sair daqui impactados pelo poder da tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos aqui aprender sobre a gestação de Maria e o nascimento do seu menino, o nascimento do seu filho, Jesus Cristo. Você olha aqui para o quadro, você vê que Maria, ela se encontra grávida. José olha para sua esposa grávida, e o texto diz que eles estavam desposados, contemporaneizando como se estivessem noivos. Havia um contrato de desposado que durava cerca de 1 ano. Então eles não estavam casados, eles estavam desposados. Bom, o imperador César Augusto, ele convoca um recenseamento de todo o império. José e Maria estavam em Nazaré. O imperador convoca todos que fizessem parte do império para o seu recenseamento lá em Belém. José e Maria, com um barrigão, vão pela viagem, pelo caminho até Belém. E a viagem durava 3 dias, não tinha avião, era canela para que te quer. 3 dias caminhando para Belém. Chegando em Belém, vocês sabem da história, não tinha lugar para Jesus nascer. Então Jesus, ele nasce em uma estrebaria, ou seja, no lugar de animais. Dentro desse quadro, eu percebo na gestação de Maria, Tatiana, que a gestação de Maria até o seu parto foi uma gestação marcada por lutas, sofrimentos e desespero. Perceba, na tradição judaica vai dizer que Maria, ao encontrar-se grávida pelo Espírito Santo, era uma adolescente, uma menina de 13 anos. Alguns vão colocar na margem que tinha 14 anos. Uma adolescente que se encontrava grávida, desposada com José, não estavam casados. Tamanho era o desespero de José, que no versículo que nós lemos 19, ele tem um surto, ou seja, ele pensa em largar Maria. O texto diz que ele pensou o seguinte: sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixar Maria. Por quê? Porque na tradição judaica, uma menina, um adolescente engravidar, sendo desposada, era motivo de desonra para a mulher e para a família, era motivo de vergonha para a cultura judaica, era motivo de desprezo pelo noivo. Olha a luta de Maria ao receber a notícia do anjo que ela ficaria grávida. Amém, glória a Deus nas alturas. Mas no momento, esse era o quadro que Maria se encontrava. Até que então o anjo aparece a José em sonho e diz: José, fica tranquilo, meu amigo, porque o que está sendo gerado no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. E José respira, fica tranquilo. Mas você vê a preocupação de José
querendo infamar por tudo aquilo que poderia acontecer com Maria. Chegando os dois então a Belém, e na tradição judaica você vai perceber que Maria já estava com aquele barrigão, talvez já com uns 9 meses, as contrações já estavam muito fortes, Jesus já estava para nascer. Olha a luta de viajar 3 dias para Belém. Chegando em Belém, olha o desespero. Eles vão lá numa hospedaria, e a hospedaria é como se fosse um hospital da nossa época. Contemporaneizando, José e Maria chegam no hospital, a recepcionista fala assim: ó, não tem vaga, ó, não tem leito, não tem centro cirúrgico para fazer a operação, não tem onde colocar Maria. Olha a luta de Maria. Aí Maria e José vão para outra hospedaria, e acontece a mesma coisa, que não tem vaga, que não tem lugar, não tem como você nascer o seu filho nesse lugar. Eles começam a correr na cidade de Belém, não encontram um lugar. Olha o desespero do casal. Você já imaginou você com a sua esposa grávida ir nos hospitais e você encontrar e você receber notícia que não tem vaga? O menino para nascer, vai nascer aonde? E agora? Tamanha luta. Até que então eles decidirão. Até que então eles olham um lugar onde habitavam os animais, uma estrebaria. E ali Jesus nasce. Perceba que a gestação foi marcada por luta, foi marcada por desespero, foi marcada por sofrimento. E eu entendo nessa perspectiva que Jesus nasce no meio desse quadro de desespero, de lutas, de sofrimentos, para mostrar para mim e para você que Ele sabe o que é sofrer, para mostrar para a humanidade que Ele é um homem de dor e sabe o que é padecer. E o sofrimento de Jesus acontece desde a gestação de Maria, porque Deus, ao olhar a humanidade, Deus ele percebeu, ele viu que um dos maiores intempéries do ser humano é o sofrimento. Jesus não poderia vir ao mundo se não fosse por um sofrimento, porque Ele sabe o que é sofrer. Isaías, ele vai dizer: homem de dores, que sabe o que é sofrer. Porque sofreu, sabe do nosso sofrer. Porque sofreu, se compadece com as nossas lutas e fraquezas. Portanto, o parto foi de sofrimento, para mostrar ao mundo que Ele sabe o que é sofrer. Você já conversou com uma mãe lutada que perdeu o seu filho? De repente aquela mãe, numa conversa com outra mãe, diz assim: você não sabe o que eu estou sentindo, porque você nunca viveu o que eu estou vivendo. Eu perdi um filho. Você não pode sentir a minha dor. Mas quando Jesus ele entra no meio do caos, Ele está mostrando que Ele sente a nossa dor. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você sofre, porque um dia Ele sofreu. E o ministério de Jesus foi marcado por sofrimento e glória, mas também foi marcado desde a sua gestação até a sua morte de cruz, marcado por sofrimento. Por isso que o autor, o profeta Isaías, ele vai dizer que Cristo sabe o que é padecer. Meu amigo, eu não sei o que você está passando nesse momento, não sei quais são as suas lutas, não sei quais são os seus sofrimentos, mas Jesus sabe o que você passa. Jesus sente o que você está sentindo, porque Ele sabe o que é sofrer. Amém? Então, essa foi a gestação, uma gestação difícil, para mostrar ao homem que ele sabe o que é sofrer. Agora Jesus nasce. Bendito seja o nome de Jesus, porque Ele nasceu. A pergunta que eu faço para vocês nessa noite: qual é a implicação do nascimento de Jesus para a minha vida? Por que Jesus nasceu? Qual é a razão do nascimento de Jesus? Olhando as Escrituras, eu vou entender que existem algumas implicações do nascimento de Jesus para a humanidade, do nascimento de Jesus para a sua vida e para a minha vida. A primeira implicação
do nascimento de Jesus, o primeiro motivo que Jesus veio ao mundo é o seguinte, se você quiser anotar ou decorar na sua memória: Jesus nasceu para se relacionar com você. Vamos repetir? Jesus nasceu para se relacionar com você. Eu tenho uma experiência de parto assistido. Eu tive o privilégio e a alegria de assistir o parto das minhas filhas, né, Camila e Giovana, pela família Piragini, médicos. E eu, Tati, percebi algumas coisas durante essa experiência assistida. Se eu tiver errado, você pode me corrigir aí. Doutor Piragini também. Mas lá numa cesárea, eu percebi que um médico obstetra, ele tem um relacionamento direto com a criança. Ele tem um relacionamento ativo com a criança. Porque ele, em uma cesárea, que ele entra, pega a criança no ventre da mãe e traz ao mundo externo. Verdade? Ele vai lá na participação ativa, no relacionamento direto, pega a criança. Imediatamente, o obstetra, ele entrega a criança para o pediatra. O pediatra, ele vai fazer todas as avaliações necessárias, os procedimentos, né? Examina a criança. Dali, a criança é levada para o berçário. E o médico obstetra está lá com a mãe, né? Costurando, o termo aí de médico, mas costurando a mãe, né? Preocupando-se com a mãe. Enquanto que o filho, o menino, a menina, recém-nascido, está lá na incubadora, num berçário. A mãe, então, é liberada do centro cirúrgico. Então a mãe vai para o seu quarto. E logo depois, a enfermeira leva a criança até o quarto para o aconchego da mãe. Foi assim que eu ouvi lá na Camila e na Giovana. Se mudou alguma coisa aí, perdão. Aí, a criança está lá com a mãe. No dia seguinte, tem a visita do médico obstetra. O médico obstetra, ele vai avaliar a mãe. E aí, mãe, como é que você está? Eu lembro da pergunta tática. E aí, como é que está o ponto? Né? Evita falar muito. Fala um pouquinho, fala devagar, né? Assenta, como é que está? Tá legal? Ó, procura caminhar um pouco no corredor do hospital, né? Caminha, que é importante, tal. Aí olha lá a cicatriz, o ponto, tá tudo fechado direitinho, e o médico vai embora. Ou seja, o único momento em que o obstetra ele tem um relacionamento direto com a criança é durante o nascimento. Porque depois a criança ela vai ser acompanhada pelo pediatra. É o pediatra que vai acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da criança. O obstetra, tadinho, nunca mais vai ver a criança, a não ser se a família do médico for amigo da família da gestante. Eu tenho a alegria de ter a Tati como minha amiga. Então a Tati ela acompanha o desenvolvimento e o crescimento da Camila e da Giovana, porque ela está sempre perto de nós. O que eu quero chamar a atenção é que o nascimento de Jesus é diferente. Porque a criança ao nascer, a criança nasceu não para se relacionar apenas com José e Maria, não para se relacionar apenas com os judeus, mas a criança nasceu para dar vida à humanidade. A criança nasceu para ter um relacionamento direto e íntimo com toda a humanidade. Por isso que Jesus faz parte da vida da história. O nascimento de Jesus é tão importante para a história, porque ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Quer o ateu acreditar ou não, mas Jesus nasceu. Ele dividiu a história. Pela história você comprova o nascimento de Jesus. Pela Bíblia, pela ciência você comprova o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia é bem clara ao afirmar que Jesus nasceu para ter vida contigo, não apenas para a cultura judaica,
Ele nasceu para andar em comunhão com você. Ele nasceu simplesmente para dar intimidade, se relacionar com a humanidade, para andar junto com a humanidade. É um Deus imanente, mas ao mesmo tempo transcendente. Deus, pastor Billy Graham, você conhece esse pastor, um grande homem, já tem seus 90 anos. A sua frase máxima, ele disse que o maior acontecimento da história não foi quando o homem pisou na lua, mas foi quando Cristo pisou na terra. Pela presença de Deus. Por isso Jesus nasceu para se relacionar com você. Amém? Segunda implicação que eu entendo aqui no nascimento de Jesus, a implicação que ele trouxe para a nossa vida, o porquê que Jesus nasceu. Segundo, Jesus nasceu para morrer. Que estranho, pastor. Jesus nasceu para morrer. Um dos maiores paradoxos da Bíblia está no seu nascimento e na sua morte. Lutero vai falar que o nascimento de Jesus tem uma perspectiva da cruz, porque no nascimento de Jesus que nós encontramos o seu objetivo e o seu propósito. Deus, ao olhar para o mundo, Ele viu que Jesus necessaria nascer e também morrer, uma morte de cruz. E as Escrituras apontam duas coisas que fizeram com que Jesus nascesse e morresse pela humanidade. As duas coisas são o amor de Deus e a justiça de Deus. O amor de Deus, Jesus veio porque Deus te ama. Jesus nasceu porque o seu amor é incondicional. Jesus veio ao mundo porque o Deus te amou antes de você amá-lo, como diz João. Antes da fundação do mundo, Deus já te amava. Portanto, o amor de Deus fez com que Jesus viesse ao mundo, porque Ele te ama tanto, mas te ama tanto, que em João capítulo 3, versículo 16, texto que vocês conhecem, diz que porque Deus amou quem? Amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Perceba, amou de tal maneira que enviou seu Filho. Mas só que Deus também é justiça, e quando olhamos para a justiça de Deus, nós vamos ver que a justiça de Deus exigia que Ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fossem pagos. A justiça de Deus exigia que Ele encontrasse um meio pela qual a pena pelos nossos pecados fossem pagos. Então Deus, Ele envia Cristo para pagar a pena pelos nossos pecados. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, 25, em Romanos capítulo 3, versículo 26, ele vai dizer que Deus enviou Jesus para ser a nossa propiciação, ou seja, sacrifício que sofre a ira de Deus, de modo que este se torne propício. Porque agora em Cristo nós somos declarados justos. Em Cristo nós somos justificados. Jesus, Ele sofre a ira de Deus. Ele é o meio pelo qual Deus encontrou para realizar a sua justiça, tendo em vista, olha o que Paulo vai dizer, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Portanto, a morte de Jesus, ou melhor, perdão, o nascimento de Jesus tem uma perspectiva da cruz.
Jesus, ele veio ao mundo porque Deus te ama, por causa do amor de Deus e por causa da justiça de Deus. Deus encontrou em Cristo um meio pelo qual ele pudesse pagar a pena dos nossos pecados. Por isso que a morte de Jesus é uma morte vicária, é uma morte substitutiva, porque ele morre em nosso lugar. Ele sofre em nosso lugar. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa: o maior sofrimento de Jesus, como eu disse para você ainda há pouco, que a gestação de Maria foi marcada por sofrimento, e Jesus não poderia entrar no mundo a não ser pelo sofrimento, porque um dos maiores intempéries da vida do homem é o sofrimento. Jesus sabe o que é sofrer, por isso ele entra no meio do caos. Mas o maior sofrimento de Jesus não foi o sofrimento físico. Jesus foi açoitado, colocaram um coroa de espinho na sua cabeça, os espinhos entraram, Jesus sangrou, Jesus foi torturado, foi difamado, foi perseguido. Mas isso tudo nem se compara com o sofrimento espiritual. O maior sofrimento de Cristo na cruz, em todo o seu ministério, não foi físico, mas o maior sofrimento de Jesus foi o espiritual. Você sabe por quê? Porque o sofrimento foi tão grande em carregar o peso dos nossos pecados. Você sabe quem matou Jesus na cruz? Não foram os soldados, não foi a cruz, foi você e eu, por causa dos nossos pecados. O que matou Jesus foi os nossos pecados. Ali na cruz, ele recebe todo o peso do pecado. 1 João capítulo 2 vai dizer que aquela exclamação de Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi a dor do pecado que Jesus fez, a dor do pecado que fez Jesus clamar. Tamanha dor, tamanho sofrimento por causa do nosso pecado. Ali na cruz, ele foi moído, como diz Isaías, pelos nossos pecados. Ali ele sorveu o cálice amargo do juízo de Deus, da repulsa que Deus tem pelo pecado. Ali ele foi, como diz Hebreus, pecado por nós. Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Por isso que Jesus nasceu. Ele viu que o homem não tinha mais jeito. Ele viu que a humanidade estava no pecado. E a Bíblia diz que Deus ele é santo, Deus ele abomina o pecado. E por conta do pecado, o homem se separou de Deus. Não havia mais como a humanidade se chegar a Deus por conta do pecado. Mas o nascimento de Jesus, nessa relação direta que ele tem conosco, ele fez com que você e eu tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Porque ele na cruz ele pagou o preço, um preço muito alto. Cantamos aquela canção, não sei o preço que foi pago na cruz. O preço que foi pago na cruz foi o preço de sangue, como diz Hebreus. O sangue de Jesus derramado fez com que você e eu tivéssemos nossos pecados perdoados. Portanto, meu amigo, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Talvez você se sente o pior pecador do mundo, como eu me senti um dia. Talvez você entende e fala: pastor, eu não sei, para mim não tem perdão, não existe nada disso. Eu quero dizer o seguinte, que não importa o tamanho do seu pecado, em Cristo você é perdoado. Não importa o tamanho do seu pecado, em Cristo você é perdoado. Porque diz na sua palavra que em Cristo nós somos justificados. Deus olha Jesus no nosso coração e Jesus nos declara justos diante de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Glórias a Deus por isso.
Por isso Isaías 53, versículo 7 e 9 diz que, sendo justo e puro, foi para a cruz como um cordeiro sem abril. Sendo justo e puro, Hebreu vai dizer que Cristo não cometeu pecado algum. Ele se fez pecador. Ele se fez pecado para morrer no nosso lugar. Amém? Terceira lição, caminhando para o final. Terceira implicação do nascimento de Jesus para a nossa humanidade. Terceira implicação do nascimento de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Jesus nasceu para nos dar a esperança da vida eterna. Vamos falar de novo? Jesus nasceu para nos dar a esperança da vida eterna. Querido, Tito, capítulo 3, versículo 7, fala que Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo carinho. Você já parou para pensar para onde você vai depois da morte? A única certeza que nós temos na vida é a morte. Um dia todos nós iremos morrer. Seja o negro, seja o branco, o amarelo, o índio, o rico, o pobre, todos nós um dia iremos morrer. E as religiões, elas ensinam, elas mostram o que acontece com a vida após a morte. Se você olha para o catolicismo vai ensinar que após a morte existe um purgatório. Se você olha para o espírita vai dizer que após a morte haverá reencarnação. Se você olha para o ateu vai dizer que não existe vida após a morte, morreu, acabou. E se você olhar para outras religiões, você vai ver que cada um tem um conceito na ponta da língua para mostrar o que acontece depois que a gente fecha os nossos olhos para essa vida. Mas você já parou para pensar o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dizer sobre o que acontece com a gente depois da morte? De repente você já ouviu o pastor falar, o padre falar, o budista, o Buda, seja quem for, o Pai de Santo, mas você já parou para pensar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre isso? Bom, eu quero então trazer algumas respostas, porque cristianismo não é religião. Muitos confundem dizendo que cristianismo é religião, assim como o catolicismo, assim como o espiritismo, e assim como o budismo, assim como vai. Cristianismo não é religião, porque a Bíblia me ensina que cristianismo é um relacionamento com Jesus. E pelo fato de andarmos com Jesus, Ele vai nos ensinando por intermédio da sua palavra uma vida em abundância. Por isso, cristianismo é o meu relacionamento diário com Cristo. Por isso que a religião não se preocupa em dizer sobre isso, mas a Bíblia, Jesus Cristo, Ele se preocupa em falar para onde nós vamos depois da morte. Meu querido, eu só quero usar aqui 2 textos para nós conversarmos sobre isso. Primeiro, ele fala sobre a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Olha que o próprio Jesus vai falar. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creram no nome do Filho de Deus, para que saibais que tem a vida eterna. O caminho que te leva a Deus, o caminho que nos leva ao céu, é o caminho de Jesus. Não é o caminho da igreja, não é o caminho da denominação batista, não é o caminho de nada, é o caminho de Jesus.
Porque 1 João afirma, o próprio Jesus dizendo que Ele é a vida eterna. Por isso que nós vamos perceber que em João capítulo 17, versículo 3, o próprio Cristo vai falar: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e o Jesus Cristo a quem enviaste. Ah, meu irmão, você quer saber como você vai depois da morte? Jesus me ensina que se eu for com Cristo, eu estarei no céu com Cristo. A Bíblia afirma que o caminho que te leva para o céu, o caminho que te leva para o céu, para Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Não existe um outro caminho. Por isso, se eu fechar os olhos para essa vida, eu vou abrir meus olhos automaticamente no céu, porque Jesus é minha garantia. Jesus é nosso penhor, como diz a palavra. Portanto, Jesus é a vida eterna. Amém? É o único que pode te dar uma vida eterna. E vida eterna começa aqui e prossegue depois da morte. Muitos pensam que vida eterna é só depois que morreu, acabou, aí vamos desfrutar da vida eterna. Mas não, a vida eterna começa aqui, porque é aqui que nós encontramos Jesus. É aqui que Ele faz com que nós venhamos até o céu. Por isso, em Cristo, nós temos a certeza da nossa vida eterna, que nós iremos desfrutar de uma eternidade na presença do Senhor, lá na glória. Por isso eu quero falar com vocês que Jesus nasceu para nos dar a esperança da vida eterna. Então eu queria concluir essa palavra dizendo que Jesus nasceu em meio às lutas e sofrimentos, para mostrar para mim e para você que Ele sabe o que é padecer, que Ele sabe o que é sofrer. Jesus nasceu para se relacionar com o mundo, para se relacionar com a sua vida. Jesus nasceu para morrer, porque o nascimento implica em morte, e a morte é morte em cruz, por conta do amor de Cristo e da justiça de Deus. Porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, e assim nós podemos ter um relacionamento com Deus. E para terminar, Jesus nasceu para te dar a bendita esperança da vida eterna. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Se o Ministério Louvor puder tocar alguma coisa, algum instrumental, eu queria orar pela sua vida. Quero ter essa alegria e privilégio. Talvez você entrou aqui nessa noite e não entendia, não conhecia o propósito do nascimento de Jesus. De repente, o nascimento de Jesus para você é igual ao Natal, é Papai Noel, é árvore e assim vai. Mas você entendeu e aprendeu na sua palavra a importância do nascimento de Jesus em nossos corações. Talvez você ainda não tinha certeza para onde você iria depois da morte. Talvez você